muito bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E no vídeo de hoje vamos fazer um react, que já fazia muito tempo que eu não fazia reacts de conhecimento aqui de física, né? E da minha área específica, onde eu sou doutora em Física Teórica de Partículas, trabalho diretamente com mecânica quântica há mais de 10 anos. Então hoje iremos fazer uma discussão bem interessante sobre antimatéria, sobre mecânica quântica, sobre tratamentos que envolvem conceitos de mecânica quântica. Para deixar claro, mecânica quântica é a mesma coisa que é chamada vulgarmente só de quântica ou física quântica. Já tenho vários vídeos aqui sobre o assunto, tá? Eu vou deixar alguns vídeos linkados, mas ao longo da minha fala eu vou situar vocês nos assuntos. Mais uma vez, repito, discussão argumentativa e não opinativa. Combinado? Se tu gosta do meu conteúdo, já deixa um like, te inscreve, curte, comenta e compartilha. O vídeo, então, se chama Você Sabe o que é Antimatéria? Então, só pelo título, eu acho que ela vai nos explicar o que é antimatéria. Vamos ver, então, se é isso que realmente vai acontecer aqui no vídeo. Antimatéria é vibração igual e contrária àquilo que está provocando a doença no ser. Então, se existe aquilo que está provocando a doença no ser. Então a gente já está linkando antimatéria com doença. Antimatéria, tá? Vamos lá, a matéria que a gente tem na Terra, ela é feita de partículas. A antimatéria, ela é feita de antipartículas. A gente tem antimatéria de forma natural na Terra? Não tem. A gente tem no universo, fora da Terra, por exemplo, no cinturão de Van Allen, que está em torno da Terra, em outros ambientes extraterrestres, né, que a gente pode usar essa palavra, a gente encontra antimatéria. A antimatéria, ela pode ser produzida de forma artificial no planeta Terra. Porém, é a coisa mais cara que existe no mundo, em torno de 62 bilhões de dólares, 1 grama de antimatéria. Estamos situados aqui rapidamente com antimatéria. Eu posso fazer um vídeo só sobre antimatéria, um vídeo mais físico, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Mas aqui ela tá falando antimatéria e doença. a frequência que o organismo entende que é para construir uma massa que é chamada pela medicina de macroadenoma, será que não existe uma frequência igual e contrária, que é uma antifrequência, que possa destruir esse macroadenoma? Será que não existe isso? Claro que existe. High-Fi. Pessoal, no século passado, fala muito sobre isso. Dr. Uda Clark, terapia Clark, qual eu sou uma das alunas, sou membro da terapia Clark, fala sobre isso. Parasitas, frequência e antifrequência. Aqui ela está dizendo que existiria uma maneira, então, de ter uma antimatéria, uma antifrequência, que iria aniquilar tumores no nosso corpo, e fala desse High-Fi. Eu fui procurar o que era High-Fi, nunca ouvi falar, descobri que é uma máquina lá dos anos 30 que curaria doenças. Só que alguém usa essa máquina? Não, ninguém usa. Algum médico usa? Não, ninguém usa. Os benefícios, né, entre muitas aspas, dessa máquina foram escritos num livro, publicado num livro aí, que diz, inclusive, que a máquina não ganhou maior visibilidade porque as pessoas querem esconder esses tratamentos, esses benefícios. Mas enfim, é mais uma dessas pseudociências baseadas em nada, fonte cabeça voz da minha. E aí agora ela fala parasitas, frequências e antifrequência. O que tem a ver parasita com frequência com antifrequência? Então, detox quântico é você ir nessas liberações até no campo físico. Olha só. E eu quero falar mais sobre isso na minha Masterclass, que vai acontecer agora, dia 5 de agosto. Essa aula é gratuita e também será online. Bom, pulamos de antimatéria para tumores, parasitas, frequências e antifrequências. Vocês entenderam nesse vídeo o que é a antimatéria? A gente não entendeu porque a pessoa não falou, ela não explicou o que é uma antimatéria. Ela falou que existe algo que cura doenças, falou de terapia Clark, que também é uma pseudociência. Gente, eu quero falar que o foco desse vídeo é agora a gente falar nos comentários sobre discursos explicando física. Então esse vídeo foi postado no Instagram dela, muitas pessoas comentaram, criticaram o vídeo, queriam saber a formação dela para estar falando esse tipo de coisa, e agora nós vamos aos comentários de resposta dela. Vamos lá. Bom, então aqui a gente já começa vendo o Instagram dela, a bio do Instagram dela,
onde ela se define doutora, tá? Vamos focar aqui no título de doutorado, porque isso vai ser importante mais pra frente. E farmacêutica, clínica e quântica. Encontrei algo no Conselho Federal de Farmácia que defina farmacêutico quântico, farmacologia quântica? Não, não encontrei. Encontrei que durante o curso de farmácia, as pessoas podem fazer cadeiras da física, né? Cadeiras de mecânica quântica, mas a ementa e todo o conteúdo é basicamente o conteúdo da física. Então, não tem algo de curar a mente, de antimatéria curando doenças, nada disso. Nos comentários, algumas pessoas questionaram, como eu falei, e ela respondeu. Então, o primeiro questionamento, eu apaguei o nome, obviamente, das pessoas que fizeram o questionamento. A pessoa diz o seguinte: você vai ensinar a utilizar pósitrons para curar doenças do corpo? Está ligada que para produzir 1 grama de antimatéria seria necessário mais que o PIB anual do Brasil, né? Foi isso que eu comentei, né? O preço pra gente comprar 1 grama de antimatéria em torno de 60 milhões de dólares. Então ela responde o seguinte: você sabia que a homeopatia já trabalha com antimatéria há mais de 250 anos? Não, gente, a homeopatia não tem absolutamente nada a ver com antimatéria. Já fiz um vídeo sobre homeopatia aqui no canal, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, mas não tem nada a ver com antimatéria. As potências homeopáticas geram tanto o positron como o antipositron. Agora que eu me dei conta de uma coisa lendo o comentário, olha isso que eu nem tinha pegado na primeira vez que eu li. Gente, o positron, ele é a antipartícula do elétron. E olha o que ela diz aqui: as potências homeopáticas geram tanto o positron como o antipositron. O positron já é a antipartícula do elétron, então o antipositron seria o elétron? Para ver como a pessoa não tem o conhecimento de física de partículas. Eu já fiz vídeos aqui sobre o modelo padrão, mas, gente, ela ainda fala como o antipositron, linda. Então aqui eu tô fazendo uma análise do comentário, a gente já viu. Homeopatia não trabalha com antimatéria. Cadê a fonte? No próximo comentário, a pessoa diz assim: desculpa, mas a senhora tem doutorado em quê? Grata. Aí eu até marquei assim amarelo, circulei o doutora. Vamos continuar aqui o texto. Olá, linda. Não precisa pedir desculpas, não. Minha formação é graduação em farmácia, com 11 pós-graduações na área de saúde alopática e outras práticas integrativas. Lembrando que pós-graduação lato sensu, ela não vai te dar um doutorado, né? A gente precisa de uma graduação em stricto sensu para um doutorado. Aí ela continua: já escrevi 3 livros na área da saúde, sendo que o último será lançado neste mês. Ainda dou aula no curso de pós-graduação em saúde quântica e diversas palestras e cursos diversos no mundo afora. Mas assim, para ter um título de doutorado, a gente tem que fazer, como eu disse, uma pós-graduação em stricto sensu que te dê um título de doutorado. 11 pós-graduações, publicação de livros, palestras não configuram um doutorado. Atualmente, além deste canal, sou mestranda em ciências da saúde. Então ela faz um mestrado, ela não é doutora com doutorado. O título de doutor é o formalismo que muitas profissões têm, por exemplo, médicos, advogados e até farmacêuticos. A gente já vai ver o Conselho Federal de Farmácia o que diz sobre isso. Ela diz que o título de doutor é apenas um formalismo, mas ela utiliza esse formalismo. Vamos ler um próximo comentário aqui, eu já vou falar o que o Conselho de Farmácia fala, o Conselho Federal de Farmácia fala sobre o doutorado. Aí alguém comenta assim: a senhora continua não sendo doutora da mesma forma. E ela diz assim: ô meu querido, se um doutor a mais ou a menos vai me tornar uma profissional melhor ou não nesta área, lê do engano, meu amor. Mas utilizando o título de doutora, conheço muitos doutores acadêmicos que sua tese foram em, acho que ADM, administração, e hoje lidam na área da saúde, querido. Quais? Cite nomes. Fonte da informação. Entenda, o que uma tese de doutorado em administração vai potencializar o mérito de um terapeuta em saúde? Outro exemplo, eu conheço muitos doutores acadêmicos que morreram por doenças autoimunes diversas. Gente, eu conheço gente com doutorado e sem doutorado que morreu por doença.
Não quer dizer nada, a pessoa ter um doutorado não vai fazer ela ficar imortal, só vai dar um título de doutorado, né, gente? O meu título de doutorado não me deixou imortal, mas enfim. Por doenças autoimunes diversas, por desconhecerem a origem primária do que é ter saúde. Enquanto alguns outros doutores que não fizeram doutorado, como médicos que são intitulados assim, os poderiam ter salvado. Então, por respeito a ti, estou te respondendo, mas faça o seguinte: se isto ainda não lhe cabe, nem me siga, pois só posto conteúdos científicos para aqueles que estão preparados a ouvir. O conteúdo até aqui não foi científico, não de física. Indagar que é diferente de insultar. A pessoa, ela não insultou, né? Ela só falou assim, continua não sendo doutora da mesma forma, mas enfim. Indagar que é diferente de insultar e integrar aquilo que for válido na vida deles. Como doutora que tem o direito, foca aqui, que tem o direito por ser farmacêutica, aliás, vá se retratar com o conselho de farmácia, por favor. Se isto te insulta, peço o favor de me seguir, de seguir sua vida leve e feliz. Como vocês sabem que eu sou a Bibi e eu gosto de procurar tudo que as pessoas falam, eu pensei assim, a pessoa se formar em farmácia, ela tem automaticamente o direito de ter um título de doutor pelo Conselho Federal de Farmácia? O que eles dizem? Então vamos lá. Resolução número 589, de 28 de novembro de 2013, entende-se por título de mestre aquele que é concedido ao farmacêutico egresso de curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado e mestrado profissional realizado em curso reconhecido pela CAPES e MEC. Então, o farmacêutico, para ser chamado de mestre, ele tem que ter um curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado e mestrado profissional. Agora vamos para o doutorado. Entende-se por título de doutor aquele que é concedido ao farmacêutico egresso de curso de pós-graduação stricto sensu, doutorado, realizado em curso reconhecido pela CAPES e MEC. Então, o Conselho Federal de Farmácia não diz que os farmacêuticos, por se graduarem, são chamados de doutores. Respondida essa dúvida de vocês, talvez vocês tenham ficado, né? Eu fiquei com essa dúvida. Vamos então para o último comentário que ela faz, que é um comentário bem longo, mas bem interessante, cheio de informações. Onde um professor de física lá, ele contesta o que ela falou, ele diz que ele é professor de física, então ele tem um conhecimento em física maior para poder questionar o que ela tá falando. E aí eu vou dizer a resposta dela e a gente vai analisando ponto por ponto. Respeito sua posição e grata por assistir o vídeo. O processo é simples. Eu gosto muito que quando a pessoa explica antimatéria, mecânica quântica, é sempre simples, né? Só nos custa, sei lá, 3 anos ou mais na faculdade e anos estudando por fora, mas é bem simples. Segundo o físico PhD John Wheeler, ganhador de diversos prêmios de maior cientista da época nos Estados Unidos. Gente, o John Wheeler, ele foi um físico realmente muito conhecido, inclusive ele é um dos que introduziu na física a matriz S, quem estuda aí física de partículas já ouviu falar. Mas ele não tem nada a ver com pseudociência, com tratamento de doenças. Ele é simplesmente um físico que ganhou vários prêmios, que fez um trabalho muito bom, inclusive estudioso de Bohr. Todo mundo que fez um ensino médio no Brasil, um ensino fundamental até, já estudou Bohr, porque Bohr, dos modelos atômicos, quando a gente tá lá na escola, a criancinha já aprende o átomo. Então todo mundo aqui, como o PhD John Wheeler, é um estudioso de Bohr porque viu Bohr na escola. E um dos últimos discípulos de Einstein, ele não é discípulo de Einstein, ele foi um dos colaboradores de Einstein, mas tudo bem. O que ele disse? Tudo que for maior que um átomo, a física estuda. E tudo que for menor que um átomo, a física quântica estuda. Bem, a física quântica, corretamente, que deveria ser chamada aqui mecânica quântica, ela é um ramo da física. Então, a física, como um todo, estuda o que é maior e o que é menor que um átomo, ok? Isso é a física como um todo. Aí a gente tem ramos dentro da física. A mecânica clássica estuda coisas, então, que são maiores que um átomo. E a mecânica quântica, coisas que possuem um tamanho subatômico, tá? Já falaremos mais sobre isso, já tem vários vídeos no canal. Então aqui a gente já faz uma correção. Depois ela diz o seguinte: física quântica é informação advinda por uma frequência, entre parênteses, fóton, quantum, luz.
emitida por um elétron quando muda de uma camada orbital a outra, não é mesmo? Não. Fornecendo a energia necessária para a mudança de um corpo. Para mim ficou muito confusa essa explicação, fui discutir com o Seixá, né, até o que eu poderia explicar de maneira melhor, que eu não tinha nem percebido o que a pessoa está querendo dizer. E aí ele me atentou para o fato de que as pessoas acham que tudo é uma informação do tipo, o fóton vai ali e fala pro elétron, ei elétron, vai pra camada N+1, ei elétron, pula pra cá. E que faz o que ela diz, a mudança de um corpo. Eu não sei se ela fala o corpo do ser humano, um corpo porque a gente diz um objeto, né, atômico, eu fico confusa. Mas essa explicação, ela não é, ela dá a entender que o fóton, ele tem uma consciência. Também a questão das pessoas acharem que essa frequência emitida, né, essas informações, elas são tipo frequências, como o Seixá falou, né, que vai passar todos os capítulos da novela na frequência. Gente, é ínfima, não tem como alterar nada no sentido de o nosso corpo não é um único fóton, enfim. Agora pergunto, o que forma um elemento químico? Átomo. O que forma a molécula? Um conjunto de átomos, o qual o elétron habita. Lembrem que na física a gente tem regimes, né? Então, o que funciona em algum determinado regime não necessariamente funciona em outros regimes. Agora ela fala o seguinte, agora me diga, doutor, porque o cara falou que é professor de física, né? Do que é formado o corpo humano? É sempre assim, olha no microscópio que tu vai ver na mão que vai chegar no vácuo divino, no oceano divino. Esse é um átomo, molécula, corpo humano. É sempre a mesma coisa. Aí eu gostei que ela ainda fala, né? Ainda sugiro que acompanhe a física quântica da epigenética. Bruce Lipton, ainda o físico Amit Goswami. Na Faculdade de Medicina da Universidade Espírita de Curitiba tem uma disciplina que estuda a teoria da mente. Sim, não é porque um físico ou um outro cientista diz coisa X que aquela coisa tem validade. Lembra que eu falei que a gente precisa sempre de publicações científicas, revisões sistemáticas. Esse cidadão que ela cita, Bruce Lipton, ele acredita que a crença que cria doenças. O Amit Goswami tem um vídeo só sobre o Amit Goswami, eu vou deixar aqui comentário fixado também. Ela cita a Universidade Espírita de Curitiba, não conheço essa universidade, mas assim, não é porque uma universidade ou porque uma pessoa disse coisa X que aquilo ali é uma verdade absoluta. A gente precisa sempre pesquisar e ver o que a evidência científica aponta. Aí ela continua, a frequência que a mente, pensamentos emitem podendo fazer o paciente melhorar mais rápido o tratamento ou não? Vamos lá. Não existe nenhuma evidência de que o poder da mente cure doenças. Não existe, tá? Não existe. Vamos lá. E o sistema nervoso? Consulte no Gilton. Eu vi que esse Gilton é um livro, né, de farmacologia, de farmácia, muito importante. Então ela cita um livro que é realmente usado na área, cita uns nomes aleatórios. Agora vem uma parte interessante. Negar a física quântica na saúde é negar o laser da litotripsia de cálculo, bom, que é para o cálculo renal, né? Ainda negarmos os equipamentos tão essenciais como os de imagem, tomo, ressonância, eletroencefalograma, eletrocardiograma, que convertem em imagem. Só que assim, ninguém está negando a física quântica aplicada a equipamento médico. Isso é uma coisa que importante fazer uma distinção aqui. Eu vi um comentário de uma pessoa me criticando, né, ou tentando, dizendo assim, porque a moça do Física e Afins falou que física quântica não tem embasamento científico. Onde eu falei isso? Me mostra o vídeo. Cadê a fonte que eu falei isso? Não, o que eu digo é, física quântica não tem relação com o poder da mente, com arroz e água vibrando em frequência X, com a tua crença, a tua fé criar doenças, com a antimatéria destruindo um tumor. Isso não tem a ver. Agora, realmente, a mecânica quântica é aplicada em equipamento hospitalar, os conceitos da mecânica quântica? Sim, eu e o Seixá, a gente tem um episódio do podcast Panoramas de 2 horas falando todas as aplicações práticas da mecânica quântica no dia a dia. Os diodos, transistores nos computadores e celulares usam princípios da mecânica quântica. A tua lâmpada na tua casa. Agora, isso que ela tá falando
é dizer assim, bom, você nega a física quântica na saúde. Não, ninguém está negando a física quântica na saúde. A gente está dizendo que o poder da mente, que as crenças e a antimatéria não vão causar ou curar uma doença. Isso é o que estamos falando. Não que a mecânica quântica, a física quântica não tenha comprovação experimental, comprovação científica. Pera lá, respeita a minha história. Impressões o quê? Frequência de células, melhor dizendo, o átomo que faz existir a célula. Gratidão por me dar a oportunidade de esclarecer isso. Não só você, mas todas as pessoas que possam ler. Eu que agradeço, né? A oportunidade de tu ter escrito isso pra me dar um vídeo pra responder esses absurdos. Porque assim, tu pegar algo e aí vem o... por conta disso é isso. Não. Ciência não é feita assim. Não é porque o átomo tá dentro do corpo que o teu corpo humano inteiro vai vibrar em tal forma na frequência X ou na frequência Y. E a antimatéria, eu fiquei assim muito chocada. Por um lado, eu percebo que a pessoa que tá escrevendo aqui tem um conhecimento de ciência, mas distorcido. É um conhecimento que ele é distorcido, colocando palavras na boca das pessoas, porque o professor de física não negou nada, tá? Eu não coloquei o comentário aqui dele porque é muito longo, mas se alguém tiver interesse, vocês vão encontrar, né, gente? Não é pra atacar ninguém e falar nada, é pra vocês entenderem o perigo do discurso distorcido. Eu aqui tenho conhecimento de física de mais de 10 anos, e mesmo assim, algumas coisas eu nem entendi o que a pessoa quis dizer. Eu fui perguntar pro Seixá, que é doutorando em física também. Já vai virar doutor em física, com doutorado, stricto sensu, tá? Não é doutor entre aspas. Complicado. É complicado. Complicado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. O vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava. Na semana que vem, já adianto que vai vir o vídeo de constelação familiar. É um vídeo que eu estou fazendo por mais de 3 meses. Vai ser um vídeo bem longo, bem longo. Se não bater 1 hora, vai ser um milagre. Então se preparem, porque eu quero fazer um comentário bem intenso e extenso sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, me sigam no Instagram, Twitter, Bibi Bailas. Escutem o podcast Panoramas no Instagram e Twitter, Panoramascast. E até a próxima. Tchau!